Olá galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje nós vamos começar a falar sobre Química inorgânica. Isso é um assunto que a galera tem muita dificuldade aí, mas nós vamos falar somente o que realmente importa para você mandar bem lá na sua prova do Enem. Bom, é o seguinte pessoal, a Química inorgânica ela tem uma variedade muito grande de compostos, mas a nível do Enem, a nível de vestibular, nós vamos classificar esses compostos, vamos estudar apenas 4 compostos principais, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Pessoal, vamos ver então um por um, como que eles são formados, como que nós damos a nomenclatura deles, tudo isso para a gente conseguir mandar bem lá nas questões do Enem. Lembrando que as questões do Enem, pessoal, fiquem tranquilos, que as questões de química inorgânica são bem fáceis, eles não vão cobrar nada de absurdo para vocês. Nós vamos ver lá na seção Como Cai no Enem, como que eles cobram a química inorgânica lá no Enem. Vamos lá, pessoal, começando então a falar sobre os ácidos. O que seriam então os ácidos? Lembrem aqui, eu já coloquei um H+zinho aqui, um H+, que é o hidrogênio, o próton lá, hidrogênio ou o hidrônio que a gente chama. É o seguinte, pessoal, os ácidos, pela teoria de Arrhenius, fiquem tranquilos também, porque nós vamos falar só sobre teorias de ácido-base daqui a algumas aulas. Mas o que importa é a gente saber que a teoria mais usada é a teoria de Arrhenius, que diz que os ácidos, eles quando estão em água, sofrem ionização e liberam então um íon H+, ou o íon hidrônio, ou até o hidroxônio. Alguns colocam como hidroxônio, mas o Enem não cobra hidroxônio não, fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, pessoal, os ácidos, eles podem ser classificados de duas formas, como hidrácidos ou como oxiácidos. Qual a diferença básica entre eles? Os hidrácidos são aqueles ácidos que não contêm oxigênio na sua fórmula. Já os oxiácidos, justamente, vão ter, então, os oxigênios lá na sua fórmula. Lembrando que os ácidos, então, eles são formados por ligações covalentes, eles são moléculas. Por isso que eles, então, vão se ionizar quando estão em água, liberando, então, o H+. Agora vamos ver um pouquinho sobre como a gente dá nome a esses ácidos. Seguinte, os hidrácidos. Percebam uma coisa, pessoal, tanto com relação aos hidrácidos quanto aos oxiácidos, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês de ácidos e é o seguinte, você já consegue identificar um ácido inorgânico, por quê? Porque ele sempre começa lá, a molécula dele tem o primeiro átomo sendo o hidrogênio. Então, o hidrogênio é o principal ali, carinha, para você identificar que se trata de um ácido, beleza? Isso, ácido inorgânico. Vamos ver em química inorgânica que é coisa diferente. Seguinte, então aqui nós temos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não contêm oxigênio na fórmula, por exemplo, o HF, HCl e o H2S. E aí, como que se dá a nomenclatura desses ácidos? É bem simples. Começa falando ácido e aí coloca o nome do elemento e termina com hídrico. Exatamente, bem tranquilo. Vamos fazer junto aqui. Esse, então, seria o ácido. Aqui é um flúor. Então, fluorídrico. Bem tranquilo, né? Assim como o HCl. Isso aí já está na cabeça da gente que o HCl, então, vai ser o ácido clorídrico, exatamente. E o H2S é o enxofre, só que tem uma diferencinha, nós não falamos o enxofre como o enxofídrico. Enxofre nós tratamos ele como sulfur, por isso que o enxofre não começa com a letra E, o símbolo dele não é letra E de enxofre, e sim o S de sulfur. Então, ele é o ácido sulfídrico. Bem tranquilo, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre os oxiácidos, dando alguns exemplos. Então, nós temos aqui, podemos nomear esses óxidos terminando em ico e oso. E aí, quando eu vou saber quando é um, quando é outro? Infelizmente, em alguns casos, nós vamos ter que memorizar isso. Mas tranquilo, porque até agora o Enem ele nunca cobrou assim, deu uma fórmula e pediu o nome dela. Ele não faz isso, ele faz isso muito em química orgânica, por isso que nós vamos fazer passo a passo lá em orgânica
como da nomenclatura de cada molécula. Agora, na inorgânica, ele não costuma fazer isso, mas nós temos que saber, porque vai que ele cobra alguma coisa nesse sentido. Fiquem tranquilos que nós vamos liberar na próxima semana, que também vamos falar sobre química inorgânica, uma listagem com os principais ácidos, principais bases, sais e óxidos que você precisa saber o nome. E aí você coloca lá no seu quarto, você memoriza aquilo ali, beleza? Vamos então fazer esse aqui. Seguinte, esses aqui são os principais ácidos que caem no vestibular e terminam com o radicalzinho ico. Então, como que seria esse aqui? Esse aqui é o ácido, e aí eu coloco também o elemento lá central, que é o enxofre. Então, esse é o ácido sulfúrico. Esse aqui, elemento central, nitrogênio. Esse carinha vai se chamar ácido nítrico. Opa, tem um acento aqui. Esse aqui, que é um ácido que o Enem gosta de cobrar, ele está envolvido em várias reações, não somente na inorgânica. Elemento central, carbono. E aí você tem o ácido carbônico. E para finalizar, elemento central desse ácido aqui, o fósforo. Então, esse ácido é o ácido fosfórico. Bem tranquilo, né, pessoal? Até de gravar isso, como a gente faz várias reações ao longo de todo o nosso treinamento, até em química orgânica também, já fica até na nossa cabeça, H2SO4, ácido sulfúrico, HCl, o ácido clorídrico, tem coisas que a gente já parece que absorve por osmose ali. Isso é muito bom. Vamos lá. Agora, os outros exemplos aqui de oxiácidos que terminam com o radicalzinho oso. A mesma coisa aqui, olha só a diferença. Aqui temos 4 átomos de oxigênio, aqui temos 3. Isso já faz a diferença. Aqui, como nós temos 3 átomos de oxigênio, aqui nós temos 2. No fósforo, aqui no fosfórico, nós temos 4 átomos de oxigênio, aqui nós temos 3 átomos de oxigênio. E aí tem essa diferença, sim. Isso tudo tem a ver com NOx. Então, aqui o H2SO3 vai ser, então, o nosso ácido sulfuroso. HNO2, o nosso ácido nitroso. E o H3PO3, o nosso ácido fosforoso. Tranquilo, né, pessoal? Bom, vamos então falar agora sobre as equações de ionização, que são bem legais de a gente saber, até porque a gente viu que o ácido é justamente isso. O ácido se ioniza em água, dando origem ali ao H+, liberando o H+, e ali é o ânion que deu origem a esse ácido. Então, no caso do HCl em água, vai formar o H+, e o Cl-. Mesma coisa com o H2SO4. Vai ter lá 2H+, porque nós temos 2 átomos de hidrogênio aqui, e o SO4 menos 2. E a mesma coisa aqui com ácido nitroso. HNO2 formando H+, e NO2-. E aí nós temos uma dica aqui para dar os nomes para esses caras. Quando o ácido, então, ele termina em hídrico, o ânion dele vai terminar em eto. Então, aqui nós temos o ácido clorídrico. O que significa? Esse ânion, então, vai ser o cloreto. Exatamente, o ácido é hídrico, o ânion é eto. E quando eu tenho o oso, o ácido terminando em oso, nós vamos ter um ânion terminando em ito. Esse aqui, por exemplo, é o ácido nitroso. E qual vai ser, então, o ânion ali daquele ácido? Vai ser o nitrito. Bem tranquilo, né? E, para terminar, quando o ácido termina em ico, o ânion dele, então, é o ato. Por exemplo, aqui, ácido sulfúrico. Então, aqui nós temos o ácido sulfúrico. O ânion, então, vai terminar em ato. Vai ser o sulfato. E aí, pra gente gravar isso, tem algumas frasezinhas que às vezes você já até conhece alguma coisa, mas eu vou dar uma força, dar uma dica aqui. Chico é chato, gostoso é pirulito, com clorídrico não me meto. Então, é só pra gente gravar aqui, ó. Ico, ato, oso, ito, hídrico, eto. Beleza, galera? Essa foi a dica aí pra gente conseguir nomear os ácidos. Há também, pessoal, alguns outros nomes para os ácidos. Isso aí cai menos, bem menos, na verdade, mas precisamos saber também, vai estar lá na nossa listinha que vamos disponibilizar para vocês. Um exemplo aqui é o caso do ácido clórico
cloroso, perclórico e hipocloroso. Infelizmente, isso também a gente tem que memorizar, mas fiquem tranquilos porque eles não são tão cobrados assim. Então, aqui nós temos o ácido clórico HClO3 e o cloroso sendo HClO2. Quando eu tenho um átomo de oxigênio a mais, ele passa a ganhar, então, o per e formando o ácido, então, perclórico. Assim como quando eu tenho aqui o mínimo de átomos de oxigênio, eu tenho então o ácido hipocloroso. Fiquem tranquilos que quando o Enem cobra isso aí, eles colocam o nome do lado, porque eles sabem que isso é uma questão de decoreba mesmo, tá, galera? Foi só pra gente dar uma passada para saber que existem outros nomes também, além daqueles que a gente viu. Bom, para a gente finalizar então aqui a questão dos ácidos, vamos só falar aqui o que são ácidos fortes e o que são ácidos considerados fracos. Pessoal, os ácidos fortes nós temos como exemplo HCl, H2SO4, HClO4, HBr, HI. O que são ácidos fortes? Aqui nós vemos que são formados pelos principais halogênios, cloro, bromo e iodo, e também são aqueles ácidos cujo número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênios é maior ou igual a 2. Então, por exemplo, se eu pego aqui o exemplo do ácido sulfúrico, ele tem 4 átomos de oxigênio e tem só 2 de hidrogênio. Então, a diferença aqui, eu tenho 2. Então, maior ou igual a 2 significa que esse cara é um ácido forte. Agora, se eu tenho aqui um outro exemplo, HClO4, tem 4 átomos de oxigênio e um só de hidrogênio. Então, 3, ele é até mais forte ainda que o ácido sulfúrico. É assim que a gente consegue reconhecer um ácido como forte ou fraco. E aí, exemplos de ácidos fracos, nós temos o HClO, nós vimos ali o ácido hipocloroso. Isso por quê? Ele só tem um átomo de oxigênio, e aí diminuindo também de um átomo de hidrogênio, fica com 0 aqui. Ele é bem fraquinho. O H2S também é um ácido fraco e o ácido cianídrico também é considerado um ácido fraco, mas fiquem tranquilos que na lista de questões nós vamos ver isso e qualquer dúvida vocês sabem que pode mandar pra gente. Então, nos vemos na próxima aula para falar sobre bases, pessoal. Até lá!